Vamos ver. Deu certo, né? Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Como a Helena já adiantou aqui, é a minha estreia, né, hoje, então um misto de responsabilidade com friozinho na barriga, mas eu conto com a ajuda, o apoio de todos vocês que estão há mais tempo aí nessa jornada de estudos, né? Para quem não me conhece, eu sou a Aline, eu já sou frequentadora do Seara já desde 2017, quando eu me mudei para cá. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jorge, a Cris, as meninas no grupo de estudo de evangelização, jovem, e por motivos, né, profissionais, pessoais, acabou não coincidindo o horário e eu me afastei um pouquinho, mas assim que deu certo eu retomei. E aí em conversa com o Jorge, né, a gente conversando sobre as nossas questões, né, quem não tem, todos nós temos, estamos aqui nesse processo, e aí ele me fez essa proposta, esse desafio, né, então conto humildemente com o apoio de todos vocês, que a gente possa fazer um bate-papo bem interessante, bem legal. Sou aqui uma aprendiz, né, só tem um tema aqui que eu tentei mergulhar um pouquinho e vou tentar passar aqui a minha interpretação, tá bom? Estão me ouvindo bem? Só para... Sim, tá ótimo. Então tá. Então, assim, o tema de hoje, né, ele foi baseado no capítulo 8, né, Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né, então é um tema, assim, que a gente vai trazer, assim, sobre um olhar para o nosso coração como centro da nossa vida, né, então, ao longo desse bate-papo, a gente vai aprofundar mais os temas do Evangelho, né, do capítulo aqui, e e aí, né, eu trago essa imagem aqui, sobre realmente por ser o coração o centro da vida. E aí a gente vai ao longo da nossa conversa compreender, né, tentar compreender através das percepções de todos aqui o porquê disso, né, desse tema tão pertinente que veio a calhar bem com o meu momento de vida, nada é por acaso, né, Helena? O que a gente vive e o que a gente precisa de fato, explanar. Então assim, eh, aqui ele traz, né, este é o centro, a sede de Deus em nós. Então é no coração que mora o centro de tudo, né, onde habita, a nossa essência divina. Ela é a expressão do ser, é como uma esfera do sol. A mente é como a lua, e o coração é esse sol que fornece a luz à mente. Então, uma não funciona sem o outro. E se como hoje a gente acaba dando muito mais ouvido à nossa mente, é por isso que a gente, de certa forma, tem esses desequilíbrios, essas dores, esse sofrimento, porque a gente não conseguiu ainda encontrar o equilíbrio, né, a luz do sol, que seria a luz do coração, iluminando a lua, que seria a mente. E o inconsciente do coração, o mortal percebe apenas a mente, que é o que eu falei agora, né, então a gente, por sermos mortais, estamos aqui, espiando, provando, experimentando todas essas nossas aflições e frustrações, a gente apenas, dá ação à nossa mente, né, e que o supremo não é outro senão o coração. Então quando a gente entender e começar a ouvir o verdadeiro supremo, muitas coisas vão ser mais leves na nossa vida. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês, por favor, peçam para eu parar, porque às vezes eu começo assim Ô, e não dou Aline, ponto. Hã, não, tá tranquilo. É só pra tá. gente, ai, meu marido resolveu cortar os negócios agora, não sei se está atrapalhando aí o barulho da serrinha, Não. mas é só pra gente fortalecer essa tua fala, né, Tá. ratificar, Uhum. o que tu falou, que o nosso problema é justamente não dar ouvido ao coração. Que a gente É. faz o que no nosso dia a dia? A gente dá ouvido à mente. Essa mente que ela é viciada, ela é cheia de maus hábitos, né? Então, quando a gente conseguir, né, impor a nossa vontade, conseguir não ouvir mais o que a mente manda, conseguir se desvincular desse vício, desses hábitos mentais que a gente traz há tantos milênios, quando a gente conseguir isso, aí a gente vai começar a ouvir o coração, porque as boas sugestões dos nossos mentores, dos nossos anjos protetores, não vêm à mente, elas vêm pelo coração. Então, por isso que a gente tem essa dificuldade, esse bloqueio, né?
Era só para ratificar mesmo, para complementar. Obrigada, querida. Ah, obrigada eu. É isso mesmo, é porque como a gente vive no mundo materialista, né, um mundo onde a gente vai falar depois ali sobre as leis morais, materiais de Moisés, onde nos faz com que a gente, nos condicione, né, e tenha essa mente mecânica justamente porque é como a gente aprendeu, é como, nos foi imposto, né, então os pensamentos vêm e a gente age pelo instinto, pelo automatismo, e a gente não dá ouvido, ao coração, que é o centro da vida e de onde vêm as leis de Deus, né. E aí a gente está sempre nessa dualidade entre as leis morais de Cristo e as leis morais do homem. E aí a gente fica nessa luta, e aí vivemos agindo completamente no automatismo e nessa mente mecânica, como você bem falou, Helena. Não sei se alguém quer me ajudar, dar uma contribuição, a Maria, a Vera, o Carlinhos, está tudo bem para todos? Tudo bem, Aline, tudo bem. Tudo bem? É como o Tá Jorge bom. sempre fala, né? Tem que trazer Como? para o coração. Como o Jorge sempre fala, tem que trazer para o coração. É, trazer para o coração. Ele sempre falava uma frase lá atrás, quando eu fazia o grupo de estudos, ele dizia: "Quando a mente entende e compreende, o coração aceita e faz", né. Então agora a gente vai trazer esse olhar, agora entendendo que realmente é o coração que traz a luz para a mente, né. Então, assim, se a mente entendeu e compreendeu, porque ela ouviu o coração, e aí ele pratica, daí fica leve. Mas E deixa até esse processo a se a gente gente fica for nesse, né. Então se a gente assim, for ó, só pela mente, está ferrado. opa, desculpa? Se a gente for só pela mente, a gente está errado. É, é verdade. Aí o amigo diz assim, ó: "Por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo, que substanciam em pensamentos no dínamo cerebral, naquela energia, né? Para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nos olhos de cada dia, né? Então, assim, é do coração que partem essas correntes, né? Do verdadeiro dínamo, daquele gerador de energia que a gente precisa atingir, que eu acho que já tiveram outras aulas falando sobre, né? Só que são tão imperceptíveis e sutis que quando a gente está acelerado, está no automático, a gente não consegue ouvir e compreender essa informação. E aí, mais uma vez, a gente acaba sendo dominado pelo quê? Pela mente, que está condicionada, limitada, automática, e aí cheia de confusões, né, de conflitos. Então, é através desse centro da vida que vão se materializar todo o sentido dela, mas a gente precisa estar atento, estar vigilante. E aí é esse exercício que a gente está aqui, acho que alguns período, tentando aprender, né, Helena? E quando muitas vezes você fala e aqui o pessoal participa, a gente, cada um traz a sua visão, a sua percepção, a forma como lida no dia a dia, e é uma construção, né? É uma construção do ser, né? Hoje a gente vive o no ter, e aí essa construção do ser é que é esse processo que a gente está se propondo a cada dia, né? Sem culpa, né? Porque daí a gente entra naquele processo da culpa, o processo né, de se punir, de querer, de certa forma, é, ficar sofrendo por algo que a gente escolheu, né? Pode falar, Helena, por favor. Isso. Eu só levantei a mão para ver se tu conseguias ver. Que bom que tu veio, então. Ah, consigo, consigo. Então, tá bom. Aline, assim, ó, Aline e os demais, né? Até gostaria de compartilhar com vocês, assim, você já conhece basicamente toda a minha vida, né? Porque... Mas queria compartilhar com vocês que os dois melhores finais de dia, já vou até explicar o porquê que eu vou falar finais de dia, né? Terça e quinta, é o meu plantão com a minha mãe, enfim. É um dia que começa sempre muito difícil. Preciso de muita oração para sair da cama, para ir. Vou sem vontade, sabe? Mas imprimindo a minha vontade, insistindo, lutando contra mim mesmo e pedindo oração, sabe aquela coisa assim, em conexão com a espiritualidade, porque se eu não fizer isso,
Eu não sei explicar o que tem por trás dessa resistência toda. O Jorge diz que é egoísmo, que é meu orgulho, enfim, mas eu ainda não consegui identificar, né? O fato é que, vencida toda essa resistência, sabe? Quando chega no final do dia, quando eu estou vindo para casa, eu tenho uma, eu não sei nem explicar, mas é uma satisfação pessoal tão grande. Sabe aquela coisa de venci mais um dia, tá me fugindo a expressão assim de Uma fazer o que tinha que sensação de ser dever feito. cumprido, talvez, né? Isso, De estar exatamente isso. próximo. Uhum, Dever uhum. cumprido. O dever cumprido. E quando isso acontece no final do dia, assim, vindo para casa, eu realmente sinto até um gelo no coração. É uma coisa que. Por isso eu queria falar, sabe? Porque aí parece que aciona o coração. Não é na cabeça, não é na É. mente, nem nada. Parece que é um momento assim, porque aí eu Uhum, agradeço, eu venho vindo no volante, sempre pegando uma filhinha, eu agradeço a uhum. espiritualidade, agradeço todo o apoio, agradeço a Maria, Jesus, a meu mentor. E aí, sabe, toda a região do meu peito parece que ela, eu não sei explicar, ela fica assim um frescor, mas é uma coisa tão boa, sabe? São esses momentos em que eu tenho vivido, que eu tenho experimentado estar no coração, sabe? É. Então, eu queria dizer para vocês, sugerir a vocês até, né? Que eu já experimentei essas sensações em outros momentos. Quais momentos? Quando eu sirvo. Tá entendendo? Quando Exato. eu me Uhum, disponho a uhum. servir alguém ou um grupo de pessoas, até eu comentei uma vez no aniversário do meu marido ano passado, casa cheia, trabalhei 2 dias, foi uma loucura, mas no final do dia eu servi a todos com todo o prazer, que não é assim uma coisa que eu, nossa, que eu costumo fazer, né? Porque eu às vezes tenho uma preguiça, aquela coisa. Mas não, aquele final de semana eu estava bem servir. Quando chegou a noite, todo mundo foi embora, sabe? De novo aquela sensação, gente. Não sei se alguém já experimentou, mas se eu pudesse ficar nesse momento, assim, 24 horas por dia, eu ainda não aprendi a fazer isso, mas isso é estar no coração. E quando a gente está ali, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, o serviço ao próximo, seja qual for, eu acho que é isso que traz a gente para o coração, é isso que faz a gente viver no coração. Era isso, querida, obrigada. Obrigada a você. E realmente é uma sensação, assim, que a gente não consegue descrever, né, Helena, porque é a verdadeira estado de consciência e sensação que a gente deve estar ao longo dos nossos dias, né. É porque, assim, até mais à frente tem outras passagens e tal, que fala sobre isso, da gente, se a gente está em paz, né, o mundo pode estar em guerra, mas a gente está com essa sensação de experimentar, deixar essa luz do coração, vir à tona, então todas as nossas ações vão ser de forma natural, né, não sem interesse, sem querer algo em troca. E aí, quando a gente dá ouvido de fato a essa, sensação, a essa expressão, a esse sentir genuíno do coração, é onde provoca total, satisfação. E essa sensação nenhuma conquista material provoca, porque ela é momentânea, né, você adquire algo que você planejou muito tempo, você tem uma sensação de felicidade, mas ela passa rápido, né, logo volta e aí depois você já pensa: "Ah, já enjoei, não quero", e essa sensação divina é o que traz realmente a felicidade. Quero dar boa noite para o Jorge, para a Maria, que eu vi que entraram ali. Me ajudem, por favor, a minha estreia. Boa noite, Aline. Você está indo muito bem. Ah, obrigada. Ó, me puxa a orelha aí se eu estiver falando alguma coisa fora. Eu já pedi, já convoquei todo mundo aqui. Eu não quero ficar no monólogo, por favor. Então, gente, aí aqui, essa frase aqui até eu dei uma modificada para poder, eu li, reli e para interpretei do meu jeito. Então ali, se é do coração, nesse slide anterior, né, que partem essas correntes imperceptíveis do desejo, né, que substanciam o nosso pensamento para a atingimento desse dínamo cerebral, a gente vem para esse slide. Por isso que devemos dar ao coração os nossos atos, para que essa ação seja total em consonância com a lei, que foi o que você comentou agora há pouco, Helena, né? Porque se a gente dá à mente, essa ação se fragmenta, né? E aí o que que acontece?
a gente pensa uma coisa e faz outra, né? E aí a gente fica, o que que a gente entra em luta? Nós ficamos torturados, somos contraditórios. Então, para se compreender algo, é preciso dar o coração à mente, pois é do coração que parte o amor. Então, a gente só vai conseguir atingir e sentir esse amor que tanto se fala, esse amor que tanto se almeja sentir, quando a gente consegue colocar o coração como centro da nossa vida, tá? Jorge, quer comentar alguma coisa? Já Oi, entrou agora, eu Aline. já estou te Não, convocando. não, você está indo bem. Tá Vai bom, firme aí. Tá tudo tá bom, maravilhoso. tá bom. Então, assim, ó, por que que a gente falou sobre, né, a mente e o coração? Porque hoje né, minha modéstia interpretação é que quando Moisés instalara o princípio da justiça, coordenando a vida e influenciando de fora para dentro. Então, assim, as leis de Moisés são as leis que regem a nossa justiça do mundo material, né? Então, são leis que influenciam a nós de fora para dentro, né? As percepções externas para dentro de nós. Já Jesus, quando esteve aqui, ele inaugurou na Terra o princípio do amor, que é exteriorizar-se do coração, né? De dentro para fora, traçando-lhe com isso a rota para Deus. Então a gente vive nessa dualidade, porque a gente traz na nossa mente o princípio da justiça material, da justiça de Moisés, onde a gente vive nesse conflito, e no nosso coração a gente traz a justiça que Jesus veio apresentar para nós, né? Mas nesse processo automático, instintivo que a gente vive, né, e influenciável tanto pelos seres encarnados quanto, né, pelos nossos irmãos desencarnados, a gente acaba que, por vezes, né, deixando realmente o princípio da justiça de Jesus, de Deus, de lado, né? E aí a gente gera todos esses conflitos que a gente vive até hoje, que são difíceis, mas não são impossíveis de a gente transformá-los, né? E aí disse Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. Descobri-lo e estabelecer as vias de acesso para alcançá-lo dependem de nós. Então, Jesus já disse, né, que o reino de Deus está dentro de nós. Vós sois deuses, né? Então, como que a gente acessa? Que daí vem a pergunta, né? Daí eu fiquei me perguntando, meu Deus, eu tô entendendo, tô lendo e relendo, e como que eu vou acessar isso, né? E aí, na aula passada, que o Jorge deu, magnificamente bem, ele trouxe um slide que eu fiquei durante a semana me questionando, que eu acho que pode trazer um pouquinho de um norte para que a gente possa tentar ouvir melhor o nosso coração, que é essas questões aqui que ele nos apresentou, né? O que que a gente está fazendo nessa existência? Eu vou fazer o que nem o Jorge fez, alguém pode me responder? O que que a gente está fazendo da nossa existência, né? Para onde estamos direcionando os nossos esforços? Como têm sido os nossos dias? A gente sabe onde quer chegar? A gente tem anotado os nossos objetivos? Porque senão a gente está vivendo uma vida inerte, uma vida sem sentido, né? E eu fiquei me perguntando sobre nessa semana, né? Como que a gente consegue acessar essa lei que está dentro do nosso coração, se a gente não consegue nem responder essas perguntas básicas, né? Que nos trazem para o nosso eixo, fazem com que a gente perceba o quão acelerado a gente está no nosso dia a dia, o quão focado em coisas que não agregam para a nossa alma, para o nosso espírito a gente está, né? E aí, enfim, não sei se alguém quer responder essas questões. A Maria, que entrou agora, não sei se a Tati está aí, que me incentivaram, cadê vocês? Eu posso dar uma palavrinha? Pode, por favor. Como eu te falei, eu sou a faladeira, né? Então, Tá ótimo. eu tô lendo esses objetivos, que engraçado que semana passada eu dei uma palestra e era basicamente essas perguntas e respostas. Muita Olha, coincidência, entre aspas, né? Mas bem isso, assim, ó, e o foco da palestra, que a gente conversou lá bastante, e é algo que eu tenho me perguntado
há bastante tempo. O que que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo? Qual é a meta? Porque assim, ó, nós temos várias potencialidades, nós temos muita coisa a nosso favor, temos toda uma espiritualidade, anjos, mentores, né? Que a palestra até foi sobre o buscar e achareis, né? Bater e aquela máxima do Evangelho. E aí vem a mesma questão, buscar e o quê? O que que nós estamos buscando? É. Ah, vou buscar a ajuda de Deus. Para quê? Ah, para muita gente agora sabe dizer, não, eu quero evoluir. Ah, tá bom. Evoluir para quê? Como assim evoluir? Ah, evoluir, mas sabe, tá tudo assim, muitas interrogações ainda, muitas perguntas sem respostas. É, a evolução espiritual, ela consiste no que exatamente? Né? Que vem basicamente a questão do espiritualizar-se, né? Quer dizer, desmaterializando na medida que vai espiritualizando. Mas é bem isso, ó. Temos anotado os objetivos? Eu tenho que ter um objetivo. E uma vez traçado esse objetivo, essa meta, eu preciso elaborar, né, pequenas ações diariamente. Eu preciso É. diariamente focar, não, olha, acordar de manhã dizendo, não, a minha meta, o meu objetivo de vida nessa existência é esse. O que que eu vou fazer hoje? Né? Então, assim, ó, isso é uma coisa necessária. Eu acho que todos temos aqui o objetivo de nos espiritualizar, de desapegar da matéria, tantas coisas como tu falou agora, a gente perde tanto tempo falando, sabe, atrás de tantas coisas que só pioram a nossa condição, na verdade. Porque quando eu estou correndo atrás de bens materiais, eu estou perdendo a oportunidade de evoluir, eu estou perdendo, né? Então, é isso, é estabelecer metas. E eu descobri, É. quando eu falei, eu vou repetir para vocês agora, que uma das coisas que tem me ajudado bastante é quando eu tiro o olho do meu umbigo e olho para quem estiver ao meu lado e ajudo e tento auxiliar, servir no que me for possível, sabe? Pequenas coisas, pequeninas, ninguém precisa grande coisa. Mas esse eu acho que é um caminho, sabe por quê? Porque quando a gente está no serviço ao próximo, vem aquele estado de espírito maravilhoso que eu acabei de relatar há pouco, e aí assim tu vai começando a acessar coisas que a gente não tem o hábito de acessar. Porque esse sentimento, esse gelo no peito, essa coisa, naquele momento ali, eu acho que eu seria capaz de doar tudo que eu tenho, naquele momento. Curto Uhum. momento, infelizmente. Entende? Porque é um momento de um êxtase, de uma paz, que a gente não tem o hábito de acessar. Eu, pelo menos, não tenho. Então, pouquíssimas vezes eu acessei isso, sabe? E é isso que a gente precisa. É. Então, e quando é que eu E tenho é. acessado? Quando é que eu tenho Uhum. acessado? Quando eu Uhum. tiro meu dia para servir. Gente, ó, então, para mim o caminho é esse. Eu não sei de vocês, mas eu já, quer dizer, é uma luz no fim do túnel, digamos assim. Porque eu perdi muito tempo, não sei se alguém aqui está como eu, mas assim, eu perdi muito tempo. Primeiro, eu quis descobrir as minhas imperfeições morais. Depois, eu passei pela culpa de ter, como é que a gente diz, de estar nossa, sabe, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí depois eu fiquei revoltada porque eu não conseguia melhorar as minhas imperfeições. Eu sou muito assim, eu quero para amanhã, para semana que vem, e a coisa não funciona assim. Então, por todos esses estágios eu venho passando, sabe? E aí, tipo assim, agora meio que larguei mão no sentido de, já conheço as minhas imperfeições, beleza. Não sei muito bem como modificá-las ainda, algumas vezes eu consigo, outras não, mas resolvi servir. Tá entendendo? Os É melhores dias verdade. para mim são quando eu sirvo. E aí, o que vier depois é lucro. Basicamente isso, sabe? Era isso, querido. É a sensação de nos sentirmos úteis, né? Porque aí vai dando sentido à vida, né? Porque quando a gente fica numa inércia, num comodismo, a gente não consegue ter essa sensação que você está comentando, né? Que é sempre dito aqui nos encontros, né? É se colocar em movimento. E muitas vezes a gente se paralisa, porque é uma das coisas que eu vinha em bastante conflito, né? Que o Jorge tem me ajudado, assim, a enxergar, mas é o fato de eu achar que, não, agora eu compreendo um pouquinho da lei, e aí eu preciso entrar em sacrifício porque eu preciso servir, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Só que se não for genuíno, não for do coração, eu estou me enganando e eu estou pecando e errando por duas vezes. Porque, de certa forma, eu não senti. Porque quando o coração sente, né, ele é simples, ele é humilde, ele só faz, ele só age.
Ele não precisa estar criando mecanismos, condições para ser aceito, para ser aprovado, para ser visto como uma pessoa boa, que entendeu o ensinamento de Jesus. E aí o Jorge falou uma frase, né, na aula, que diz assim, a maior frustração que a gente pode ter é voltar e perceber e saber, tomar consciência que a gente não evoluiu, que a gente ficou inércia por todo esse esforço que a gente acha que está fazendo, todo esse sacrifício, todas essas dores e sofrimentos que a gente vem acontecendo na nossa vida, e a gente chegar do outro lado e perceber que nada, não evoluímos nada. Imagina, essa sim deve ser a nossa maior frustração. Então, por isso que ele nos trouxe esse entendimento, né? Para que a gente possa olhar e entender para onde a gente tem direcionado os nossos esforços, né? Para onde nós temos depositado as nossas energias, canalizado elas, porque muitas vezes a gente canaliza a nossa energia nisso, nessa coisa, nessa questão material, mas não adianta de nada, porque a gente vai estar sempre em aflição, né? Sempre nesse processo de dúvida, né? Porque a gente está dando ouvidos a essa nossa mente, que é condicionada, limitada, que utiliza de fragmentos de situações do passado para resolver problemas novos, que eles não funcionam, né? Então a gente precisa aprender a explorar, no bom sentido, o que o nosso coração tem a oferecer, que é gigantesco, para que de virtudes e sentimentos que tem potencializados ali, para que a gente consiga desenvolver uma nova percepção, uma nova forma de lidar com os nossos problemas. Que aí sim a gente vai conseguir sim se libertar, né? Encontrar essa liberdade que a gente tanto almeja. Então foi mais ou menos nesse sentido que me trouxe, né, toda essa indagação, assim, né, e que foi uma proposta, né, trazida para que a gente possa realmente refletir por onde a gente tem andado, né, e por onde estamos nos dirigindo nessa correria do dia a dia que a gente vive. E aí, se, como tantos fazem, procurarmos a vida apenas fora de nós, nas outras pessoas e nas coisas, seremos escravos, seus escravos, escravos dessas coisas, das pessoas, né? Só seremos livres se procurarmos a vida dentro de nós. De novo, né? Tudo é sempre para dentro, nunca fora. A gente nunca vai encontrar as respostas do que a gente deseja se a gente não olhar para dentro. E é uma coisa tão complexa, né? Mas como, né? Se fala assim, né? O Jorge sempre fala, a resposta do problema está dentro do problema. Mas como que eu vou encontrar a resposta dentro do problema? Porque eu estou olhando só para fora. Se eu, a partir do momento que eu olhar para dentro, eu vou encontrar, né? Então, moralmente, podemos ser senhores de nosso destino, mas se torna necessário querê-lo. Primeiro vem a força da vontade e depois a descoberta de como fazer, né? Sabê-lo. Então é preciso, porém, viver em profundidade, viver consciente. E como que a gente vive consciente? Como que a gente pode viver em estado de consciência? Hein, gente? O que vocês acham? Me ajudem. Alguém? Então vou eu de novo, já que o povo não quer falar, tá Então com vamos, preguiça, Helena. né? Oxe, Vamos. gente. Eu também aprendi aqui no curso, né, com um cara chamado Jorge, que muitas vezes ele falou, não sei se vocês conhecem o Jorge, né, mas Ah, ele, ele fala várias vezes e a gente se convence, né, que é fato. Precisamos estar presentes na nossa casa mental. E acho que esse é o maior segredo de todos. Porque quando a gente conseguir isso, né, estar ali presente, olhando o que está acontecendo, olhando o que estamos pensando, o que estamos sentindo, para mim esse é o caminho. Não existe outro, né? Porque na hora porque assim, ó, as leis de Deus, como tu mesmo falou, elas já estão dentro, a gente já está gravado em nós, né? Eu acho que nós já estamos aqui há tempo suficiente estudando também, muita informação nós já temos, muita informação. O que nos falta realmente é colocar essas informações em prática. E essa questão de olhar para dentro, é a questão do autoconhecimento, não tem por onde, né?
Esse eu acho que é o primeiro passo que todos devemos dar. Porque se eu quiser mudar alguma coisa, primeiro eu tenho que saber o que que eu quero mudar, né? Depois eu vou atrás, É. como tu falou, né? Eu quero, né? É bem como eu já falei, né? O início do dia de terça e quinta é terrível, pesado, uma luta constante. Contra a minha preguiça, contra a minha má vontade, orgulho, egoísmo, tudo junto e mais um pouco misturado. Mas eu tenho consciência, entende? Eu sei que isso Uhum. tudo está em mim, que eu preciso lutar contra. Aí eu me É. agarro a Deus e vou-me embora. E aí, no final do dia eu sou beneficiada com esse momento de êxtase, entende? Então, assim, eu vejo, é diária a coisa, assim, sabe? Faz a tua parte. Então, assim, tem que estar consciente, tem que estar sabendo quem tu é, o que está acontecendo na tua mente, porque aí tu vai conseguir fazer algo diferente. Enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não se olhar, parar de se iludir, besteira. É, é verdade. E realmente a gente vive nesse automatismo, né? Nesse toma lá da cá, tanto da vida quanto das circunstâncias que a gente provoca, né, para nós mesmos, porque tudo tem a ver com a nossa escolha, né? Com a forma como a gente encara as situações que são nos apresentadas. E a forma acelerada de que a gente está vivendo. Então, assim, a gente vive de uma forma reativa, e ali mais à frente, nos slides, vai trazer que a mente, na verdade, ela age de forma reativa, né? O coração traz a ação, mas a mente, ela reage. E se é para a gente se colocar em movimento, se a vida é um movimento e a gente precisa se colocar para experienciar, para errar, acertar e refazer, se for preciso, a gente precisa agir. E a ação vem do coração. A resposta, né, a reação vem da mente. E aí é onde a gente está sempre nesse círculo vicioso que a gente não consegue sair. Então vem uma situação, a gente reagiu, né? A gente reagiu. Aí depois vem, nossa, mas eu sabia que não era para ser assim, mas eu fiz. Aí vem o arrependimento, vem a culpa. E aí a gente entra naquele ciclo de novo. E aí não, agora eu vou ter uma nova oportunidade, eu vou ficar mais atento. Daí vem a oportunidade, de novo eu peco. O que que a gente está fazendo de errado, né? Como que a gente faz para viver em consciência, então? Em profundidade, né? Muitas vezes, acho que o Jorge fala muito sobre isso, né? Quando vem um pensamento sugestivo para você fazer algo, para a gente fazer algo, não ouça, não faça nada. Espere, principalmente se a gente está num momento que a gente está em conflito, em confusão, que despertou outros sentimentos dentro de nós, né? Como mágoa, ressentimento, raiva, enfim, vergonha. E aí vem aquele pensamento, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, e muitas vezes não é para a gente ouvir, é para a gente deixar ele passar e entender o que que ele está provocando dentro de nós, né? É um exercício diário de consciência mesmo, né? De tentar tirar aquele velho comportamento que a gente vem há milênios apresentando e se repetindo e tentar dar espaço para o novo. E muitas vezes não é agir, é só não fazer nada que a resposta vem. E aí, de forma tranquila, serena, consciente, é que a gente vai poder conduzir da melhor forma. Ou até mesmo as coisas se resolvem de uma forma que a gente nem precisou agir, né? E então vamos para o próximo. Eu vi que a Patrícia entrou, boa noite. Não sei se ela está ali. E aí ele traz aqui, né? Não é a riqueza ou o poder, mas a vida interior que nos dá a independência e o domínio. Podemos viver no meio da guerra e, no entanto, ter a paz no coração. Então, a gente acha, né, muitas vezes que eu vou conquistar minha liberdade quando eu tiver autonomia no meu trabalho, né, na minha flexibilização de horário, ou eu tiver minha casa própria, ou enfim, né? Então, assim, eu vou ter domínio da minha vida. E não é, né? Não é nem riqueza, nem poder, mas a vida interior. E de novo aqui o convite para a gente olhar para dentro de nós. Olhar que a gente só vai conseguir essa independência e esse total domínio, mas não é o domínio da nossa vida por completo, mas é o domínio desses nossos sentimentos, dessas mazelas que a gente tem que nos causam sofrimento, né? Nesse comportamento instintivo, né? Então, assim, o mundo pode estar em guerra, a gente pode, mas a gente vai ter paz no coração.
teremos empatia, né? A gente vai se colocar no lugar do outro, vai se colocar à disposição, mas isso não vai tirar a nossa paz, porque a gente já se conhece ao ponto de que a gente sabe que aquele conflito que as pessoas estão vivendo, de certa forma, são necessários para elas poderem também despertar as consciências, né? Então, a maior conquista consiste em chegarmos a ser e conservarmos-nos donos de nossa casa interior. Então, de novo aqui, né, Pietro Baldi, né, o nosso grande mestre também, dizendo que não é o ter, e sim o ser, né? Essa dualidade entre o ter e o ser, entre servir e agradar, e a gente fica naquela sinuca, né? Sem saber o que fazer, e de novo, agindo de forma instintiva, automática, sem ouvir esse sol que está aqui querendo iluminar a nossa mente, que é o nosso coração, né? O coração é o sol e a mente é a lua. Então, um precisa do outro para poder gerar essa fonte de energia que a gente tem para expressar aqui dentro de nós. E aí, uma passagem de Mateus, né, fala: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure, né? Então, Jesus, ele já trazia, né, toda essa situação. A gente fechou os olhos, a gente resolveu, a gente tem um arsenal de informações, né, e de conteúdos para acessar, mas a gente resolveu se fechar, resolveu só ficar na reação, só dando ouvido e a mente, né? E aí o que a gente está tentando fazer aqui, né, há longos e milênios de anos reencarnando, é tentar despertar essa consciência interna que a gente precisa ter para conduzir a nossa vida com sentido. E aí, de novo, né, a gente tem que fazer aqueles questionamentos, né? Por onde, né, pegando o gatilho da aula anterior, para quem não pôde participar, que foi magnífica, assistam a aula do Jorge, que perguntou, né, questionou para onde estamos colocando os nossos esforços, né? Para onde estamos voltando os nossos esforços, né? Em que situações ou circunstâncias a gente está depositando as nossas energias, né? Gastando a energia de vida que a gente tem, né? Porque isso é profundo, né? A gente tem um fluido vital que né? Ele é composto por energia, e quanto mais a gente vive nesses conflitos, né? Entre mente e coração, entre egoísmo, amor, orgulho, vaidade, a gente está desperdiçando uma energia que não volta mais. E aí, quando a gente retomar lá, né? Isso aí me marcou tanto. Eu saber que eu não evolui nada, que o meu esforço, o meu sofrimento foram em vão, essa vai ser a nossa maior frustração, sem dúvida. Gente, alguém quer Olha, comentar algo? Sim. não, eu só queria indicar, não sei se alguém já leu o livro O Céu e o Inferno, né, que é de Emmanuel, né, de Chico Xavier, e lá tem um depoimento de vários espíritos, assim, sabe? Os, Uhum. os, os bons, os médios e os que falharam muito na existência, né? O depoimento que eles dão, assim, quando chegam do outro lado, bem me lembrei, porque tu falou, né, essa tua fala agora, assim, e o arrependimento, nossa Senhora, assim, sabe, o sofrimento que eles passam, e o arrependimento, passa por todo esse processo, assim, vem a culpa, nossa, por que que eu perdi uma existência? Então, lá implorando para reencarnar novamente, para ver se consegue fazer diferente, né? Aí vem para cá e aí falham de novo, e é assim que vai, né? Mas É, realmente, assim, é uma leitura que eu indico que é muito, muito enriquecedora, que é o livro O Céu e o Inferno. Era isso, querida. tá bom, obrigada. Mais alguém, gente, quer contribuir, quer me ajudar aqui com a sua experiência?
Não, eu queria Oi, Maria. falar sobre a aula do Jorge passada, que também me mexeu muito comigo, mas porque também é um período que eu estava autoanalisando muito, né? Sobre a evolução espiritual, né? E a evolução pessoal também, né? Porque uma é coligada com a outra. Eu acho que a gente não para analisar a qualidade dos nossos pensamentos, né? A gente a gente age e toma uma decisão e não e não e não sabe qual é a qualidade do nosso pensamento, né? A gente pensa e basta, né? Eu acho que a gente tem que analisar e qualificar, né, a qualidade do nosso pensamento para poder saber que tipo de pensamento é, se vale, se não vale, se é positivo, negativo, que tipo que qualidade de pensamento é, que qualidade de mente a gente tem, né? Porque quando a gente tem que voltar para nós mesmos, porque o nosso mundo está dentro de nós, não está fora de nós, a nossa evolução espiritual está dentro de nós, não está fora de nós, e tudo isso depende da nossa mente, da qualidade dos nossos pensamentos, da qualidade das nossas ações. Então, isso, aquela aula passada do Jorge, acho que a gente uma análise muito profunda, né? Porque a gente tem que parar um pouco e nessa aula do Jorge passada e pensar muito e refletir muito, né? Porque como a gente falou, a gente tem muita informação, mas a gente está usando um pouco, né? E eu uso no momento que eu tomo uma decisão negativa, aí eu me arrependo e começo a pensar que eu tenho muita informação, mas não estou usando, estou meio passando por cima e estou errando, né? Aí eu volto a refletir na qualidade dos meus pensamentos, né? Que isso é fundamental para nós, porque tudo depende da mente. Que não adianta a gente correr para frente, como dizia minha mãe, a gente está sempre procurando alguma coisa que a gente não sabe o que que é e está sempre indo, mas não sabe para onde vai, né? E não sabe nem o que que vai encontrar, porque não sabe nem para onde está indo. Ela sempre falava essa frase, né? E eu sempre ria, mas sempre analisei a vida inteira que, no fundo, é uma verdade, né? A gente está sempre procurando o que não sabe. Então, a gente está procurando a nossa própria mente, que não para encontrar a nossa própria mente, né? A qualidade, os tipos de pensamentos, né? E isso empaca muito na gente. Por isso que a gente perde tempo da nossa evolução espiritual e aí que vem o arrependimento, porque a gente perdeu tempo com outras banalidades e não com a nossa própria mente, né? Eu queria um pouco fazer esse ponto. Exatamente. E isso é um ponto, Maria, obrigada por contribuir, porque, assim, quando mais distante das leis de Deus a gente está, mais perdido a gente fica, né? E aí a gente fica nessa sensação que você falou. Você vai para algum lugar, não sabe para onde, e fica com aquela sensação de vazio, porque se a gente estivesse acessando a nosso mundo interior, acessando as informações que tem ali, né, a gente estaria próximo desse ensinamento, dessa lei, e automaticamente a gente daria sentido para tudo na nossa vida, né? Então, assim, a gente tem esse vazio, tem essas frustrações, tem todas essas questões que a gente vive, essas dores, esses sofrimentos que nós mesmos causamos pelas nossas expectativas que a gente cria, pela percepção limitada que a gente tem, e aí a gente não consegue realmente enxergar que toda essa dor, toda essa tristeza, toda essa angústia é o distanciamento de nós, né? E automaticamente da nossa origem, que é divina, né? Distanciamento das leis de Deus. Então a gente vive e busca de um lado e de outro, e aí a nossa mente nos domina, porque a gente está condicionado de novo a, a reações, pensamentos e situações utilizadas em comportamentos, em situações que aconteceram no passado, que a gente usou esse padrão de pensamento para resolver e que não foram resolvidos porque hoje elas continuam tão presentes.
Então, agora, desmistificar, descobrir uma nova forma de encarar essa situação, né? Para que ela de fato se resolva, que é um dos desafios, né? Porque se eu estou com aquela mesma dor, com aquele mesmo sofrimento, e eu não conseguir resolver, é porque o mecanismo que eu estou usando é falho, né? O pensamento, a ação que eu estou colocando, ela não tá sendo correta, ela não está em consonância com a lei, porque se ela tivesse, ela já não me causaria mais dor, ela já não me causaria mais frustração ou sofrimento. Então eu, mais uma vez, devo estar usando esse padrão, essa limitação, essa mente condicionada que me domina, né? E aí, nesse próximo slide, ele vai falar isso, ó, que a mente, ela é um instrumento incrível. E, de fato, ela é, né? Se usado corretamente. Se usada incorretamente, entretanto, ela torna-se muito destrutiva. Então, o que a gente está falando agora, né, nesses minutos aqui, que realmente tudo que acontece na nossa vida de dor e sofrimento está sendo provocado pela nossa mente que não está sendo explorada da maneira correta, né? E para dizer de uma maneira mais clara, não é tanto como se você usasse a sua mente erroneamente. Você geralmente não a usa de maneira alguma. Olha só que impactante essa frase, né? Não é nem erroneamente, a gente não usa de maneira alguma, né? Ela domina simplesmente, a gente não questiona ela, que foi o que a Maria acabou de comentar, né? Temos que questionar os nossos pensamentos, entender, porque se a gente age muitas vezes porque ele nos induz a agir, por que a gente não questiona o que vai levar essa ação, se a gente obedecer esse pensamento, né? Então ela nos usa, aí é que está a doença. A mente nos usando, não a gente usando desse grande mecanismo que a gente tem para se libertar, né? Então você acredita que você é a sua mente, e aí que está a ilusão. O instrumento já tomou conta de nós. Pode falar, Helena. Eu vou falar Cris daqui a pouco, porque eu vejo o nomezinho da Cris aqui. Não, Aline, tu falando agora, até queria compartilhar com vocês uma coisa bem tola que aconteceu domingo no final da tarde. Até vou compartilhar para vocês verem o tamanho do ridículo e a consequência que isso deu, para ver justamente o poder que um hábito mental tem sobre nós, sabe? Tipo assim, eu saí da minha mãe, que eu estava de plantão naquele final de semana, eu mandei uma mensagem pro meu marido assim, ó, fosse na padaria, olha a coisa tola, tá? E ele não me respondeu. Aí liguei para ele e tal, ele disse, enfim, passei na padaria. Cheguei em casa, imaginei assim, ele não olhou, né, não respondeu a minha mensagem, porque pudesse estar tomando banho, enfim. Quando eu cheguei, ele estava sentado no sofá da sala, olhando o WhatsApp, respondendo para todo mundo, mas a minha mensagem ele não leu. Gente, Hum. isso desencadeou uma coisa tão ruim. Mas assim, ó, por isso que eu digo, é importante tu estar atento, porque na hora que veio, eu já, tipo assim, já, não, por favor, né, Helena? E eu assim, não vou reagir, não vou falar nada, sabe? Eu impus isso para mim. Um simples vacilo que eu dei, eu falei horrores para ele. Aí, quando eu estava falando, eu já me dei conta, eu disse, gente, eu não sei se estou entendendo o que eu quero dizer. Eu estou querendo dizer para vocês que, mesmo que tu diga assim, mesmo que às vezes tu tá atento, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, tu vai e faz. Entende? Mínimo deslize. Então a gente tem, eu, né, não sei se é só comigo, mas eu me dei conta nessa coisinha tola aí, o quanto a mente me domina, o quanto eu ainda respondo, o quanto eu ainda ajo da forma que eu não quero agir. Até me lembro sempre do apóstolo Paulo, né, que ele dizia, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? E é assim, sabe? A gente é tão habituado, a gente tem esse ranço, essa coisa, e você sabe que depois disso aí, baixou tanto a minha vibração, eu até comentei com o Jorge, entrei numa crise que eu levei uns 3 dias, tá, gente? 3 dias para conseguir sair e me equilibrar novamente, porque dali veio outro e foi puxando outro e foi puxando outro. Então, assim, é muito fácil a gente cair. Nossa, gente, é muito fácil. Tem a questão de obsessores também, que a gente sabe, que também tem um pouco mais, tudo porque a gente abre as portas, né?
Então, olha, é uma sim. coisa idiota, uma coisa tola. O simples fato de não ler uma mensagem desencadeou tantas outras coisas. Por quê? Porque mesmo a gente vendo o que está acontecendo, a gente às vezes não consegue agir da forma que a gente tem que agir. Tão forte os nossos instintos reativos. Era isso, querida. É, Helena, mas olha, esse teu exemplo é bem o que diz ali, né? Porque a mente é um instrumento, né? Só que a partir do momento que você teve aquela imagem, você já deixou a tua mente te dominar, e aí você acreditou que a sua mente era você, e ela tomou conta. E aí tudo se repetiu. Então, assim, provavelmente o pensamento que veio, me corrijam se eu estiver errada, é um padrão de algo que no passado te aconteceu e que agora você usou desse mesmo padrão, desse mesmo pensamento para resolver ou imaginar, né, iludir ali, porque essa é a ilusão, né, porque ela nos usa, porque a mente ela traz conteúdos de coisas do passado, né, e é só no coração de novo que a gente pode trazer à tona o conteúdo iluminado, que é o conteúdo de Deus. Oi, Fabrícia. Oi, tudo bom? Eu tô achando bem legal a aula, porque, assim, de uma quinta até outra quinta, quando eu participo e tal, ou quando eu fico vendo a gravação, assim, parece que eu não sei nada. Daí passa a semana toda. Não, parece que eu entendi alguma coisa, aliás, contrário. Aí chega na quinta, eu vejo que eu não entendi, não percebi, não fiz nada, eu vejo que eu não melhorei em quase nada, mas tudo bem. Aí, pegando esse gancho aqui, que a mente é um instrumento incrível, e que ela própria produz a doença e ela mesma pode ser a cura, que são os dois, né, pontos, acho que é aqui. E o que que tem entre essa doença e essa cura? Qual que é esse o caminho? Acho que é, né, a ponte entre eu ter recebido, ter uma mente sã e conseguir transformar ela em algo ruim, recebido uma mente, né, tô pensando lá no bebê e tal, uma coisa assim, algo nesse sentido, e ao longo dessa trajetória terrena, e né, não melhorando e produzindo doença, enfim, e o contrário também. De repente, eu ter uma mente tão doente e conseguir evoluir e melhorar em alguns aspectos. O que tem no meio desse caminho? Eu fiquei aqui pensando, eu acho que tem a misericórdia de Deus, tem a bondade de Deus, né, a misericórdia, a bondade, a mansidão. E se nós somos, se eu parto do princípio que nós somos filhos desse divino, a gente tem essa centelha divina dentro de nós, é o parar e buscar. É fácil? Não, não é. Mas também não é difícil, sabe? O que prepondera muito, e eu gosto de me afastar um pouco aprendi a me afastar, a usar isso como recurso, me afasto, fico fora do caminho um tempo, depois eu volto e vejo aonde que eu mudei, aonde eu preciso melhorar, aonde que deu para mudar, aonde que ainda falta. E ouvindo, assim, tem muito discurso do vitimismo ainda, sabe? Daquela coisa eu preciso de alguém, sempre o problema é o externo e tal. E aí eu fiquei pensando isso muito na fala da Helene, pensando em mim. Eu troquei de setor e foi bem isso. É outro ambiente, é outro momento, outras pessoas, tudo. Né, outro contexto. E aí hoje eu estou dando esse exemplo para ilustrar isso que a Helena falou e isso que eu quero dizer, que é o meio do caminho. Sim. Aí hoje chegou um ex-colega nosso, meu e da Helena lá, para fazer uma visita. E aí ele proferiu a seguinte frase: faz tempo que a gente não se fala também, agora você ficou importante. Eu pensei, bom, isso é o ponto de vista dele, não é o meu. Então, aí eu disse, não, imagina, nada a ver, continuou, tá tudo igual. Não, mas não ligou mais, agora é importante a autoridade. Aí eu questionei, por que antes eu não era? Porque antes eu era menos, então eu não tinha importância. Agora que eu mudei de função, de andar, eu sou mais importante. Então, assim, isso é ilustrar o quê? Primeiro, essa atitude reativa, né, que a gente acaba tendo, que é o impulso, às vezes de, ponto, é só uma opinião, é só né, o marido da Helena não viu a mensagem, pronto, para ele estava tudo muito bem. Para mim, o colega só deu o ponto de vista dele, por que me incomoda tanto? Né? E aí volta naqueles primeiros slides.
questionar o pensamento. E aí tu estava falando, eu fiquei questionando, por que que eu ainda me incomodo? Por que que ainda me toca assim? Porque mexe num lugarzinho chamado ego, É. sabe? Então, o que que tem nesse meio do caminho? Volto para terminar a fala. Entre a cura e a doença, entre a doença e a cura, essa trajetória. É isso. Aí eu esqueço que eu sou filha de Deus, eu esqueço que no meu coração tem bondade, misericórdia, perdão e vida que segue, mas eu escolho o quê? Eu ainda reajo como? Aí eu preciso reagir o tempo inteiro? Tem que ficar sempre na posição de defesa o tempo inteiro? E isso é padrão mental. Então, que bom que pelo menos a gente consegue ter um espaço toda quinta-feira para conversar sobre essas questões e poder ter o exercício da melhora. É verdade. Mas, pior é se não visse, né? Pior ainda. Mas, o, e se questionar o quanto ainda eu preciso trilhar, quanto de tempo ainda tem para mim para que eu possa trilhar e fazer um momento, aproveitar esse momento aqui na Terra e resolver essas questões, ou pelo menos minimizar. Então, fica aí, né, o questionamento e tentar entender isso. É isso. Obrigada, Fabrícia, obrigada. Participe mais, É, eu, eu queria falar sobre isso. A por partir do favor. momento que os nossos comportamentos, como falou a Helena, que ela tem esse escato de rápido, eu também sofro disso. Isso se chama defeitos mentais, porque a nossa mente ela é defeituosa. E nós não assumimos a responsabilidade que a nossa mente tem defeitos, né? E então, enquanto a gente não consertar esses defeitos, vai ser complicado perder esse hábito, esse comportamento irôneo, errado, né? Para falar bem mais correto, esse comportamento errado. Porque a gente tem dois comportamentos, um correto, sadio, e o outro incorreto, que é doentio. O doentio porque a nossa mente ela é defeitosa, esse defeito, que nós não assumimos essa responsabilidade desse defeito, a gente passa por cima, a gente coloca um escoa-pasta na frente, um macarrão na frente, né? Como é que se diz? A gente tapa o sol com a peneira, né? Ou se esconde É, atrás de uma cortina, né? Então a gente tem que parar e parar de verdade para consertar a nossa mente. Enquanto nós não paramos nesse ponto, é inútil ir para frente, porque não consertamos, não ajustamos o motor da nossa máquina. E vamos continuar se comportando de modo errado, de modo insão, insadio, porque é insadio, é doentio esse modo. Eu também, inclusive, esses últimos meses, estou sendo muito escatosa, muito escontrosa, né? Estou agindo mais por nervoso quando não estou nervosa, estou criando uma espécie de nervoso histérico, né? Porque eu auto me critico assim mesmo, né? Para conseguir ser nervosa até com o cachorro, né? Que ele nem tem motivo, mas eu crio um motivo, né? Então isso é o nosso esse vício de viver errado, que a gente é fácil viver errado, depois é difícil viver certo. Aí eu, nessa aula passada que o Jorge fez na quinta-feira passada, eu comecei a analisar muito, né? Falei, mas em é, qual mundo psicológico que eu quero viver? Naquele errado, é tipo eu viver a vida. Eu quero viver no meio dos drogados ou no meio das pessoas positivas e boas e sadias? Eu quero viver no meio do lixo ou quero viver num lugar limpo? Eu quero viver para a estrada sem fazer nada ou quero viver trabalhando, estudando? Então, em que mundo psicológico eu quero viver? Em que mundo sadio eu quero viver? Isso é a mesma coisa dos nossos comportamentos psicológicos, né? Esses defeitos mentais que a gente tem, que são verdadeiramente defeitos mentais, a gente tem que consertar. É complicado, mas é mais complicado colocar eles para fora, que é aquele é, discurso da qualidade dos nossos pensamentos. Então, a partir do momento que você fala, não, como está a qualidade do nosso comportamento, de consequência vai sair nossas atitudes, as nossas reações, porque as nossas reações saem de acordo com como, como está a nossa mente, né? Como estamos refletindo, como estamos pesando e analisando os nossos pensamentos. É a qualidade dos nossos pensamentos, né? A qualidade dos nossos pensamentos também sai a energia que dá força ao nosso corpo físico, ao nosso coração, né?
para ter força, para ter coragem, para ter reação, né? Por isso que a Helena fala assim, eu acordo de manhã pesada, cansada, sem ânimo, porque a nossa mente cria essa toxicidade, esse enzima tóxico, né? Que depois vai dar brecha para os nossos obsessores pesar ainda mais para cima da gente, né? Então, isso é muito importante que a gente analisa muito a qualidade do nosso pensamento e tentar desfazer esses defeitos mentais que nós temos. E nós temos muito, né? Por isso que depois vem senso de culpa, mas ali já é já é tarde, porque a gente já cometeu o ato, né? Então, a gente tem que ser muito rápido com a mente, muito rápido com a análise da qualidade do nosso pensamento para os nossos defeitos mentais, né? Verdade, Maria. É isso mesmo. Entender que a mente é um instrumento, né? Que ela não tem que nos dominar, é que a gente que domina ela, a gente tem que utilizar dela para explorá-la no bom sentido, o melhor que ela tem a oferecer, mas sem acessar o conteúdo do coração, a gente vai continuar condicionando, porque a mente ela é mais reativa do que ativa, né? E aí a gente vê a informação, a gente pensa e tudo mais, ou então cria algo que teve que a gente tinha no passado, e, e aí a gente continua nesse fluxo, nesse ciclo, né? Eu não sei se a Fabrícia quer falar de novo, que ela manteve a mãozinha levantada, ou ela só esqueceu de baixar, que daí a Helena também É a segunda levantou a opção. mãozinha. É a segunda opção, esqueci. Ah, tá. Então tá, Helena. Pode falar você, por favor. Então, só rapidinho sobre essa fala da Tinelli, né? A mente errada, enfim, na verdade a gente até já tivemos aula sobre isso, que é a questão dos hábitos mentais, né? Um dia, né, ou tantas outras existências, eu vivi isso aí, isso está encravado, que é uma questão de insegurança, é uma questão de carência, tem um conjunto enorme de coisas ali envolvidas, né, a questão do ego ferido, né, tipo, responde para todo mundo, mas não responde. Isso, na verdade, são hábitos mentais, a gente tem que ter consciência disso também. E um hábito mental, ele não se desfaz. A Joana de Ângeles nos disse isso. O hábito, ele não se desfaz. Um hábito precisa ser substituído por outro. Esse é o grande segredo. A gente precisa aprender, só que digamos assim, não é tão simples, mas é possível de fazer, né? Então, na hora eu tenho que estar preparada, ali atenta, na hora que vier este hábito, esta maneira, né? Querendo que eu haja dessa forma, eu tenho que substituir esse hábito para o outro. E tanto vou substituindo que daqui a pouco o novo vira o hábito, e aí o velho se desfaz, né? Então, na verdade, esse é o segredo, né? É erro, claro, né? Se eu for, não é o ideal, não é o que a gente faz, repito, não é o que a gente quer fazer, muitas vezes a gente quer fazer uma coisa e faz outra, mas isso tudo é reflexo, é consequência dos nossos hábitos que precisam ser substituídos. E essa é a minha luta, de estar tentando, assim, sabe, Exato. trocar. Vem mas aí eu penso assim, vou substituir pelo quê? Entende? Essa é a minha dificuldade ainda. Tem que substituir esse hábito, tá bom, mas por qual? O que eu vou pôr no É. lugar, sabe? Mas um dia a gente chega Essa é lá. a nossa, né? Essa é a nossa luta, É, né, Helena? De todos nós. Por isso que a gente está aqui, né? mas o Mas importante é que a gente está no movimento. Já é é uma isso coisa aí. boa. Obrigada, Ô, querida. Helena, Oi, fala. a nossa mente é um carro, somos nós que dirigimos o carro, não é o carro que dirige nós, tá? É o instrumento, né? Mas o meu carro anda bem sem freio. Eu piso, piso e ele não para. Tem que fazer manutenção, Helena. É isso aí. Ah, não, brincadeira à parte, mas é aquilo que a Fabrícia comentou ali sobre a gente tem realmente a misericórdia divina, né? Tem toda essa bondade, mas assim, né? A aula que o Jorge trouxe na semana passada é justamente por onde temos concentrado os nossos esforços, porque a gente tem a bondade divina, tem a misericórdia, mas para onde que a gente está depositando esse esforço, né? Em que circunstância, em que momento?
Se a gente está usando esse mecanismo reativo ou se a gente está querendo realmente nos esforçar para deixar o velho para trás e dar espaço para esse novo, né? Que vai gerar realmente um desconforto, né? E, e muitas vezes não é fácil, a gente sabe que não é, mas é preciso fazer, né? É preciso fazer alguma coisa para que a gente não deixe que esse sentimento, esse instrumento nos domine ao ponto de a gente ficar na inércia, né? E ficar nessa contradição, nessa culpa, nesse distanciamento de nós. Porque quando a gente não consegue fazer essa distinção, a gente está completamente dominado, né? E aí, por isso que a gente vive na culpa, vive nessa inquietação, né? Acelerados, porque a gente está querendo buscar compensar o erro que lá internamente a gente tem consciência que, nossa, nos equivocamos, mas e agora? Como é que eu vou corrigir? Como é que eu vou compensar? Eu vou ter tempo para fazer, né? E aí a gente vai repetindo o comportamento, ao invés de acalmar um pouquinho, então, desacelerar um pouquinho e refletir, não, peraí, tudo se repete. Se repete, eu não entendi o meu movimento. Então, calma, acessar toda aquela informação que a gente tem, porque a gente tem informação, ela está dentro de nós, e aí a gente tem a ajuda, né, de toda essa equipe aí que nos auxilia, todos vocês, né, todos os mentores, para que nos façam encontrar a resposta. Mas para isso a gente tem que estar calmo, tem que estar manso, né? Porque se a gente não tiver manso, tiver acelerado, a gente não vai estar acessando o coração. A gente vai estar, com certeza, acessando a mente. E esse conteúdo limitado e que não resolve, porque se resolvesse, ele já não estaria mais ali, né? Mas é isso, meninas. O Jorge está quietinho, não sei se ele quer falar alguma coisa. Oi, Fabrícia. Não, tá tudo tão sendo bem explicado, tá tudo. Você está indo muito bem, tá Ai, bom? Jorge, me ajuda. É preciso Tá que bom, eu mas fique caladinho para você desenvolver todo o seu potencial, que é muito tá. grande, tá Ai, bom? Jorge. Então Então tá vai em bom. frente aí. Tá Tá bom. maravilhoso, pode acreditar. Tá certo. É, honestidade emocional, né? A gente estava falando sobre as emoções, né? Agora, a Tinelli comentou ali, e ali fala, ó, um indivíduo em estado de fixação mental nada vê, nada sente ou nada percebe além da pessoa, do objeto ou fato que a sua mente cristalizada se prendeu. Então, olha, né? Então, assim, se a gente está realmente em estado de fixação, a gente só, que nem é o exemplo da Helena, né? Que viu o marido ali no celular, como assim não viu a minha mensagem? Ficou num estado de fixação mental. Não viu mais nada, não conseguiu naquele momento é, perceber nada além daquilo que ela criou na mente dela, né? E aí o que que acontece? A alma se isola no mundo externo, né? Não acessa o interno, passando a visualizar unicamente o centro do desequilíbrio, permanecendo paralisada, dominada por ocorrências ou fatos aflitivos recentes ou remotos, né? Então ali, né, essa paralisação, essa fixação mental traz sim conteúdos de situações, né, recentes e até passadas. E aí trata-se de uma verdadeira tortura mental, sobre a qual o enfermo não tem controle, né, gente? Realmente é profundo isso, né? Quando a gente está nesse processo de fixação mental, a tortura é tão grande, né? A gente perde o controle total, a gente já não sabe mais o que está fazendo, o que está pensando, como vai agir, a gente não consegue comer direito, não consegue falar direito, não consegue trabalhar direito, não consegue fazer mais nada direito, dependendo da circunstância, do que é de fato, né? E aí a fronte pensadora mantém um diálogo ininterrupto, vive em constante conversa de si para consigo mesmo. E aonde que a gente chega com relação a isso? Se não for desacelerar, se acalmar, né? A gente não consegue encontrar nenhuma resposta, né? Então, ele traz aqui, né, sobre essa questão da gente ser honestos, né, emocionalmente conosco, entender esse padrão de fixação mental para que a gente consiga realmente se libertar dessa condição que a gente cria. Ah, Maria!
Pode falar. Boa tarde. É a Tati. Boa noite, Minha incentivadora. boa noite, professora. Boa noite para todo mundo. Também. Eu tava pensando nisso já quando até a Helena deu o exemplo dela, eu tava pensando justamente nisso, né? Porque é interessante a gente ver o exemplo da Helena, mas cada um trazer para si, no seu dia a dia, na sua vivência, o que já passou e o que se encaixa nisso, né? Porque daí fica mais palpável, e é exatamente isso. Quando ela tem essa fixação mental sobre determinado assunto, até porque a mente também quer se justificar para se sentir correta e dar reforço positivo para o que está acontecendo e fazer sentido, né? Então, esse diálogo interno de repetição e de várias formas diferentes, vamos dizer, de falar a mesma coisa, né? Faz com que também acionem outras coisas, né? Então, por exemplo, aquilo ali está tão acelerado que é difícil mesmo manter a lucidez e a escolha do que realmente quer fazer, né? Então, quando ela fala assim, eu não queria fazer aquilo, na verdade, aquilo ali já não é nem mais uma escolha, né? É uma escravidão. Então, foge da percepção dela e da gente nesse momento sobre uma escolha do que a gente quer realmente fazer, porque a gente já está no automatismo, né? Então, é como se já tivesse ido, assim, eu não sei explicar exatamente o que eu quero dizer, mas enfim. E, inclusive, o sensor, ele também é ativado, né? Porque o sensor, quando a gente pensa assim, eu não quero fazer isso, eu não devo fazer isso, não é isso que eu estudo para fazer, não vem do coração, né? Porque se viesse do coração, aí viria mansidão, viria todo o efeito ao contrário. Mas vem a parte racional a partir do sensor em si, que potencializa aquela irritação e aquele looping do que já está acontecendo, até o momento onde a gente não consegue segurar e explode, e aí depois fica no martírio de culpa, enfim, e aí permanece no automatismo e em outras vertentes. Então, é realmente assim, é uma prisão e é tão forte que são várias prisões e cada vez que, né, acaba um momento ali mais forte de uma, vem a outra. E a gente acaba não vivendo, né? A gente acaba não experienciando. Eu diria que entre a culpa, entre a cura e a doença, existe a experiência. O problema é quando a gente não vive ela. É quando a gente está só no mecânico. E aí a gente perde a oportunidade do aprendizado. Então, acho que a gente tem que ver isso, sabe? Assim, de beleza, eu fiz alguma coisa que eu me propus a mudar, mas tá tudo bem também, né? Se eu consigo enxergar todo esse slide no acontecimento e enxergar a minha prisão nesse acontecimento, também já é uma forma da gente poder fazer o mapeamento e exercitar para que um dia a gente só seja o observador, né? Para que a gente não esteja no processo como todo, né? Que a gente veja todo esse turbilhão, mas que a gente veja ele de longe, né? Para observar e conseguir ter a possibilidade de escolha de fato. Obrigada, querida. Verdade, Tati. E uma coisa que você falou que faz muito sentido é sobre a experiência mesmo, né? Porque, assim, a experiência, qualquer processo que a gente vive, ele é um experimento, a gente está experienciando. Mas como que a gente encara essa experiência? Se a gente enfrenta ela com vitimismo, nossa, porque eu sofro, porque a vida... Ou se a gente utiliza dela como uma oportunidade de ser uma pessoa melhor através daquela situação, né, que foi provocada. E esse processo de fixação mental, depois que a gente lida, né, exemplo de novo do que a Helena compartilhou com a gente, né, porque dela enxergou aquilo ali e depois ela ficou com uma luta interna, porque já não era mais com o comportamento do marido dela, e sim o que ela precisou, como você falou, justificar para ela que ela estava certa em pensar aquilo. Não, mas eu vi com o celular na mão. Então, é a mente tentando buscar alternativas e justificativas para poder suprir esse comportamento que ela teve e se sentir menos culpada,
né? Não, mas eu só fiz isso porque o outro agiu assim, por que que não sei o quê, não faz sentido, estava ali, ele viu, ele que não quis, e aí a gente cria milhões de justificativas, e aí depois outras para tentar explicar, depois mais calmo, o porquê que a gente teve aquela reação tão instintiva, né? E é realmente, né, o instrumento nos domina por completo, não tem jeito. Ó, e aí continuando o slide ali, né? A mente ele se fixa em determinada criatura ou acontecimento e fica incapaz de evitar que os pensamentos, as discussões e as palavras continuem girando sem parar. O mundo mental se torna hiperativo, repete o mesmo problema muitas vezes, levando a criatura à fadiga. Indivíduos doentes contemplam tão somente e por largo tempo as aflitivas criações mentais deles mesmos, ficando obstruída a possibilidade de observarem novas e edificantes paisagens de desenvolvimento e crescimento espiritual. Que é o que a gente acabou de falar, né, a Tati, e sobre essa fixação, o quanto a gente precisa buscar esses mecanismos, essas justificativas para explicar o porquê daquele comportamento. Para nós, né, porque não é nem para o outro, porque daí começou uma briga interna, né, um conflito interno entre a nossa mente e o que a gente sabe que é certo, né, que é o conteúdo que está no nosso coração, que ainda está inacessável, né, inacessível, no caso. Eu não sei se a Tati quer falar ou se ela esqueceu a mãozinha, Tati. Eu esqueci mesmo, já vou baixar. Ai, mas ajuda, contribui, foi ótimo. E aí Buda diz, né? Você sabia que tudo que manifestamos em nossa vida é um reflexo do que temos em nossa mente? Olha só. Então, tudo que acontece na nossa vida é reflexo do que temos em nossa mente. A tua casa, o teu carro, os teus relacionamentos, a tua renda, a tua saúde e todos os outros aspectos da sua vida são reflexos precisos da tua mente. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita torna-se realidade. Por isso se fala muito hoje, né, a gente está recebendo informações, eu acho que por a gente estar entrando nessa era de regeneração mesmo, a gente está recebendo informações edificantes de várias frentes, né, não somente na questão religiosa, mas tem muitas pessoas que vêm trazendo de uma forma diferente, às vezes focando em uma situação que atrai um certo público, mas o sentido de treinar a nossa mente para aquilo que a gente quer, ele é poderoso, né. Por isso que a gente fala treinar a gratidão, treinar o próprio perdão, visualizar aquilo que a gente deseja, mas de novo, né, focar no ser, né, não no ter. Aqui a gente tá buscando treinar a nossa mente para a gente se libertar, né, dessas mazelas, libertar dessa prisão mental, sentimental, espiritual que a gente vive, de anos de reencarnação e tendo, né, os mesmos comportamentos, as mesmas reações. Então, o treinar a mente é justamente deixar brotar a luz, né, o sol do coração, né, deixar com que essa luz que tem o coração ilumine a mente, que é a lua, né, no exemplo do slide anterior. E porque a lei da mente é implacável, né? Tudo que a gente pensa, a gente cria. Então, a nossa vida presente foi criada pelos nossos pensamentos e escolhas do passado. E agora a gente pode construir o nosso futuro a partir das escolhas que a gente está fazendo agora, né? E aí, de novo, tem uma imagenzinha assim rasgando para a gente pensar também, nossa, a gente tem falado tanto da mente, e como ela nos condiciona, como ela nos limita, como ela nos domina, né? Esse instrumento poderoso, se melhor utilizado, mas a mente não é tudo, né? Nossas vidas já são vazias agora? Não é uma pergunta, né? Nossas vidas já são tão vazias. Vocês podem ter alguma formação universitária, podem se casar, estar bem empregados, podem ser espertos, ter muita informação, conhecer os últimos lançamentos editoriais, mas
Enquanto preencherem o seu coração com as coisas da mente, sua vida está destinada a ser vazia, apagada e com pouco significado. Existem beleza e significado na vida somente quando o coração está limpo das questões da mente, né? O Krishnamurti aqui, que é bem trazido, né? Ele fala sobre isso. Porque, assim, quando a gente dá ação ao coração, o coração, ele é humilde, né? É puro. Ele só exprime o que é amor. Então, se a gente quiser, né, a Fabrícia fez um questionamento, né, como a gente faz isso? A gente tem que primeiro desacelerar e pensar se a sensação, né, que está vindo de tudo aquilo que eu estou vivendo é uma ação humilde, bondosa, pura, né, que está exprimindo aquela sensação que a gente não sabe explicar, mas que é tão boa, ela está partindo do coração. Agora, quando eu até anotei aqui, né? Agora, na contrapartida, quando parte angústia, sofrimento, culpa, dúvida, é porque a gente está conduzindo através da mente, né? E aí porque a mente ela quer provar o tempo todo que ela tem razão, né? O coração, quando ele está em paz, ele, ele não precisa provar nada, porque ele já sabe tudo. Então, para que a gente vai ficar, como a Fabrícia comentou ali, né? Ah, por que que me causou tanto conflito quando ele questionou sobre aquilo, né? Porque você acessou um conteúdo da sua mente, não foi um conteúdo do seu coração naquele momento, né? Daquele conteúdo limitado que a tua mente está condicionada a pensar daquela forma, porque em algum momento você usou esse padrão também, e hoje ele está sendo, de certa forma, ele está voltando para você de uma forma para que você consiga perceber, né, esse mecanismo, e que se repetiu no caso, né? E aqui temos mais um slide, não sei, já falta só 5 minutinhos, mas uma entrevista, né, com o médico tibetano, eu não sei nem pronunciar o nome dele direito. Ele fala assim, né, sou uma pessoa normal, penso o tempo todo, assim como nós, né, mas eu tenho a minha mente treinada. Isso quer dizer que eu não sigo os meus pensamentos. Eles vêm, mas não afetam a minha mente nem meu coração. E aí ele diz, né, que ele pensa como nós, vem milhões de pensamentos, o problema não é o pensar, não é a gente pensar, muitas vezes em pensamento que a gente até se envergonha de tê-los, mas não é o pensar, porque muitas vezes eles estão ali, são sugestivos, eles são pensamentos de algo do passado, como, né, eu venho repetindo, mas o problema é quando a gente deixa eles afetar, e a gente se culpa, nossa, eu sou ruim porque eu estou pensando isso, né? Eu sou ruim porque eu ainda não evoluí porque veio esse pensamento, né? Não, treinar a mente para que eles não nos dominem. Aí aqui, ó, segundo a medicina tibetana, né? Tem uns questionamentos também para gente, para deixar assim, para a gente refletir nessa noite, né? Para retomar na próxima. Qual que são as origens, né? Qual é a origem das doenças? Daí eles dizem, nossa ignorância, né? Então, quando a gente tomar conhecimento, né, tiver autoconhecimento, a gente vai se libertar. Então, a origem das nossas doenças está na nossa ignorância. Então, perdoe a minha. Mas o que entender por ignorância, né? Porque daí ele questiona, o que é ignorância? Não saber que não sabe. Não ver com clareza. Quando vemos com clareza, não temos que pensar. Olha só, quando a gente vê com clareza, não tem por que pensar, já está claro, né? E quando não vemos claramente, colocamos o pensamento para funcionar. E quando mais pensamos, mais ignorantes somos e mais confusão criamos. Porque, de novo, o padrão dos nossos pensamentos são condicionados a situações do passado que não deram certo e por isso que elas estão à tona hoje de novo. Então, ouvir o nosso pensamento é nos iludir, é nos enganar, é agir de novo com algo que não teve sucesso, né? Não teve êxito, por isso que a gente está vivenciando de novo. Então, quanto mais pensamos, mais ignorantes somos e mais confusão criamos. Tati? Isso me lembrou acho que o Jorge postou essa semana,
porque a gente realmente se acha muito inteligente, né? Então, mal sabemos como somos ignorantes de fato, né? Ignoramos aquilo que não sabemos, porque a gente acha que sabe tudo. E aí eu teve uma imagem que o Jorge, acho que foi o Jorge que colocou essa semana, que a gente se acha melhor do que todo mundo, mas então por que que a gente espera que os outros, que teoricamente a gente acha que são menores, tenham atitudes tão boas quanto as nossas, né? Então, tipo, se eu me acho superior, por que que eu exijo do outro que ele faça algo melhor do que eu, né? E é bizarro, É. porque a gente é contraditório o tempo inteiro, inclusive nessa ignorância, né? Nossa, perfeito, é exatamente isso mesmo. Total, né. Porque a gente cria confusão, a confusão, a percepção, tudo que a gente vê, na verdade não existe, ela é uma criação da nossa mente, né. Porque como que a gente vai compreender o que o outro pensou ou agiu, se a gente não consegue acessar a mente dele, se nem ele sabe, então como é que a gente cria tanta frustração para nossa vida se a gente parar para pensar, né. Ai, Tati. E nós só podemos mudar a nossa mente quando nós conseguimos começamos a se elevar espiritualmente. Porque só desse modo a nossa mente vai clareando, vai deixando da parte esses pensamentos errôneos e vai conseguindo ver uma luz na frente. Porque assim você vai conseguindo eliminar esses atos ignorantes, eliminando, né? Porque isso vai a passo por passo. No espiritismo, eu acho que a reforma íntima é um bom passo, né, para começar a elevação espiritual, porque no budismo ensina a iluminação, o passo da iluminação. E só conseguindo a iluminação é que tua mente vai deixar de ser uma mente ignorante, para ser uma mente, deixar de ser uma mente escura, para ser uma mente clara, deixar de ser uma mente doentia, para ser uma mente sadia. Aquele trecho do que você falou ali do médico tibetano, do Tulku Rinpoche Lama, né? É, aham. E, Suco ali. Turco Robinson Rinpoche. É isso aí. E isso ensina o budismo, porque eu venho de cultura budista ortodoxa, né? Olha E a só. iluminação, o passo pela iluminação é o passo para deixar a ignorância, né? Para a elevação espiritual. E como nós estamos no espiritismo, que é uma outra corrente filosófica, então, por intermédio da reforma íntima, por intermédio do voluntariado, né? Porque de fora da caridade não se tem salvação, né? Então, é um passo também. E a como se diz, a análise da própria mente, né? Porque a gente também quer sempre ter razão, mas nós não temos razões de nada, né? Porque a nossa É. ignorância, nosso orgulho, enquanto nós não abandonarmos o orgulho, a vaidade, a ignorância, a soberbia, se a gente não abandonar, que no budismo diz que isso são defeitos mentais, defeitos espirituais, a nossa elevação espiritual vai ser meio complicada, porque a nossa elevação espiritual só vem através do abandono desses defeitos, né, da arrogância, da prepotência, desses defeitos, desses erros, né? Enquanto a gente não abandonar isso, é complicado. A gente não faz um passo em frente, a gente não fica estanhado, né? Fica parado, né? Então é muito importante a gente todo dia fazer uma boa análise dos nossos pensamentos, porque o nosso problema são os nossos pensamentos, porque sobrepõe o vento da ignorância, da arrogância, da prepotência, se mistura todo junto e faz uma grande minestra que depois nós mesmos não entendemos mais nada, né? Criamos uma grande nuvem tóxica na nossa mente e os nossos pensamentos positivos, eles saem fora, né, da rota. E a gente tem que voltar para a nossa rota para poder dirigir a nossa mente. Inclusive, o budismo ensina que nós somos a nossa vida, a nossa mente é um avião. E você tem que saber pilotar o avião. Se você não sabe pilotar, não entra, não pode pilotar o avião, né?
Então, a gente tem que tomar consciência de quem somos, do que pensamos, o que fazemos. Isso é muito importante. Verdade. Obrigada, viu, Tinelli, pela participação. Obrigada a todos que me ajudaram a conduzir essa aula. A gente já passou um pouquinho do horário, então a gente vai encerrar e continuar na próxima. Agradeço mesmo aí de coração pela ajuda de todos e, por favor, alguém faça o encerramento, então, para nós. Antes de encerrar, Aline, queria te parabenizar pela tua serenidade. Nossa, foi uma aula excelente. Ai, E eu obrigada. não assisti ainda a aula do Jorge de semana passada, mas agora fiquei tão curiosa que eu vou assistir ainda hoje. Tão Isso, comentada ela foi foi. bom. Mas, parabéns. Que tenha mais aulas, que venha mais. Eu acho que todos nós devemos começar a nos desafiar, né? Isso é muito interessante. É muito louvável essa tua atitude, essa tua determinação. Parabéns. Não sei se alguém quer fazer Obrigada. o Com o empurrãozinho do encerramento. nosso amigo, né? É. Ô, Jorge, pode encerrar para nós, Jorge? Posso encerrar, Cília? Posso não, vou, né? Tá bom? Então vamos lá. Tem um texto aqui na minha mesa que ele diz assim: é certo que qualquer lugar onde se pronuncia o nome de Deus e nele se pensa, logo se transforma em um santuário. Então, o convite é para que todo mundo pense um pouco em Deus, agora no seu lar, para que seu lar, o seu coração, que é o seu santuário, também se transforme e tenham muita luz nesse momento a partir da energia de Deus que está em todos nós. Então vamos todos juntos pensar em Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me tenham ofendido. Mas não me deixes, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, e que assim seja. Com esta prece e o coração cheio de gratidão por toda ajuda, por todo amparo, por toda proteção, por toda a limpeza dos nossos lares, damos por encerrado o nosso estudo dessa noite. Fiquem todos em paz, com Deus nos vossos corações. Aline, parabéns, estava muito maravilhosa. E tomara que Deus te inspire e você faça mais e mais e mais, tá bom? Tá bom, obrigada, gente. Obrigada pelo apoio de todos. Boa Obrigado, noite, gente. gente. Boa Boa noite. Um noite. Boa abração, Até noite. a boa próxima noite. semana. Até.